Meu nome é Cindy Spiazzi, sou Relações Públicas e chefe da Unidade de Comunicação Integrada da UFSM. Aqui também trabalha com a gente a estudante de Relações Públicas Nathalie Dandara Souza, que ajudou na produção das perguntas. Nosso objetivo com essa série de entrevistas é, durante o mês da mulher, contar sobre o perfil e o trabalho de mulheres estudantes, técnicas e professoras que atuaram durante a pandemia no combate à Covid-19. Este bate-papo será publicado no canal do YouTube da UFSM e dele serão extraídos áudios e vídeos para as nossas redes sociais, site, rádios e TV. Então, nossa convidada de hoje é Patrícia Chaves Brites, bióloga do nosso hospital universitário, que atua na testagem de Covid-19. Obrigada, Patrícia, por ter aceitado esse convite, por participar aqui com a gente hoje. Então, primeiramente, a gente gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua formação e trajetória profissional, onde já atuou e onde atua hoje em dia aqui na universidade. Boa tarde. Então, é uma honra e um carinho poder estar participando desse momento. Me senti muito honrada com esse convite, com a indicação da nossa colega Mariângela, né, daqui do USM. Eu realmente fiquei muito feliz em poder falar um pouco da trajetória e contar um pouco da participação de todos, de uma equipe, né, de trabalho, tanto de mulheres, homens, professores, alunos, e, enfim. A minha formação, eu sou bióloga, me formei em Cachoeira do Sul, na Univale. A minha escolha para trabalhar com biologia, ela veio desde o ensino médio, onde despertou minha vontade nas primeiras aulas de biologia, de genética, de síndrome de Down, de análise de cromossomos. Ali foi o meu despertar. E a minha pergunta para a minha professora foi como eu faço para poder trabalhar nessa área. E ela disse, tem que estudar genética. Onde? Vai ter que achar, fazer biologia, procurar uma especialização, achar o teu caminho, porque era uma área que não tinha uma expansão tão forte, né? E eu, naquele momento, eu decidi, eu quero isso em 1989. E então, o meu interesse em genética no geral sempre foi grande. Então, meu objetivo, né, maior era trilhar esse caminho para poder alcançar algo que eu não sabia nem como que seria. Eu lembro da minha mãe dizer assim, a minha mãe saiu, foi fazer uma viagem, ela é professora e foi numa editora, e encontrou um livro de engenharia genética, publicado em 1972, 79, 72, não me recordo, 79, eu acho. E ela trouxe para mim aquilo e eu fiquei mais fascinada ainda, porque era um livro que falava sobre a recombinação, sobre expressão, sobre, eu esqueci o termo, engenharia genética, e sobre os cuidados que se deveria ter com as ferramentas que estavam sendo apresentadas. Na época, era o recorte, né, do material genético e a capacidade de fusão, de união desse material genético, que é a engenharia genética, e aquilo ali me fascinou mais ainda. E eu lembro da minha mãe muito cuidadosa dizer para mim, minha filha, eu só tenho medo que tu te decepcione, ou seja, né, que eu não encontrasse o caminho, né, por ser do interior, enfim. Mas deu tudo certo. Então, nessa caminhada, eu fui fazer a biologia, que seria o primeiro passo, né, ser bióloga, para depois seguir uma especialização. E dessa forma, até por orientação familiar, eu fui para Cachoeira do Sul. Na verdade, continuei em Caçapava do Sul, que eu sou natural, e fazer a faculdade de biologia à noite em Cachoeira do Sul. E por ser uma universidade do interior, eu pensava que eu tinha que estar em movimento para poder ter acesso, né, à informação. Então, sempre participei de eventos de biólogos, de eventos locais, né, que pudessem me dar mais oportunidades. E em um desses eventos, eu fui a Pelotas, na Universidade Federal, assisti um encontro de biólogos,
E nesse encontro, a palestra era sobre malformações congênitas, com médico geneticista, e era tudo que eu precisava, né, para poder iniciar o meu caminho, trilhar, né, dar seguimento. E nessa conversa, após essa palestra, era uma palestra de monitoramento genético de recém-nascidos de Pelotas, e obviamente, muitos casos foram apresentados, e ao final da palestra, eu conversei com o médico e perguntei para ele como eu podia fazer para seguir nessa área. E ele falou que, então, que a minha primeira opção, né, seria fazer um estágio com ele. E eu fiquei, no momento, chocada, né, que era algo que estava longe da minha ideia, né, fazer um estágio. Então, me preparei para ir às férias, né, do curso. E assim, isso foi no segundo ano da faculdade, todas as minhas férias de janeiro e de inverno, verão e inverno, eu ia para Pelotas para fazer estágio. O estágio ele era no departamento de genética, e o serviço era serviço de aconselhamento genético, onde tinha o médico geneticista, que era o doutor Gilberto Garcias, e a bióloga citogeneticista, que é a doutora Maria da Graça Martino Rotti. Então, são os meus guias, né? Mentores dentro da genética. Claro que antes disso, dessa caminhada, no meu ensino médio, foi a minha professora Laís, que era uma bióloga, né, apaixonada, que foi o que me apaixonou, me ajudou e me incentivava. E na graduação, a professora Dilma também, uma pessoa de um conhecimento imenso. Então, a professora Dilma, professora de biologia, ela também era enfermeira, então ela tinha um conhecimento tanto de biologia quanto da saúde imenso, e ela me incentivava muito a seguir, né, a fazer os estágios, enfim. Então, nesse período, eu participei do laboratório, acompanhava o ambulatório, que para mim era fascinante, né? O ambulatório era semanal, onde vinham em torno de 15 a 20 pacientes por dia para serem avaliados. E esses pacientes, todos com algum indicativo, né, ou de alguma malformação física, ou de algum problema de intelecto, e eles eram direcionados para uma avaliação, e nessa avaliação, um dos testes que eram realizados era de citogenética. E esse teste, então, aí eu participava ativamente, junto com a doutora Maria da Graça, nós íamos para o laboratório fazer todo o procedimento de análise, né, de preparação a coleta era sangue periférico, preparava a amostra, fazia as lâminas, ia para o microscópio, que para mim era uma aventura, porque no microscópio a gente olhava as células que tinham mostrado, né, que tinham, devido à técnica, apresentavam os cromossomos. E no microscópio a gente contava o número de cromossomos e já tentava investigar para ver se tinha alguma alteração cromossômica. Depois nós fotografávamos, tinha todo um trabalho artesanal envolvido, fotografava os cromossomos, recortava e montava o cariótipo. E desse cariótipo era possível dizer se alguns pacientes tinham alguma alteração cromossômica, numérica ou estrutural, e muitos, né, como então, a análise de cromossomos, ela acontecia no momento que nós montávamos o cariótipo e analisávamos um por um dos cromossomos e poderíamos definir se tinha alguma alteração estrutural, alteração numérica, ou se era um cariótipo normal. Em função dessa experiência e dessa minha vontade, né, em seguir a carreira, quando eu terminei a graduação, surgiu uma oportunidade que era participar de um trabalho de execução de análise cromossômica de tumor cerebral em um trabalho de doutorado. Então, eu fui convidada a fazer parte desse trabalho como executora, porque ele era para uma tese de um médico neurocirurgião da cidade, e ele queria investigar, né, alguns tumores cerebrais benignos, que são os meningiomas, e ele queria uma resposta citogenética, porque ele sabia que tinha uma alteração citogenética vinculada a esses tumores. E como
como eu estava formada e tinha interesse, eles me convidaram para eu pegar essa bolsa, então aceitei a bolsa e fui para Pelotas trabalhar executar esse trabalho. Então, ele era tanto como um aperfeiçoamento quanto o meu primeiro trabalho, né? Mesmo que seja na forma de bolsa. E foi muito desafiante, porque o trabalho que eu executava no laboratório, ele era um trabalho de análise de sangue periférico. E aí eu iria fazer cultura de tecido e de tumor. Então, era desafiante, porque naquele local ninguém fazia. Mas ele perguntou se eu tinha coragem, eu disse sim. E tu tem condições de ir a Porto Alegre, de buscar amostras? Sim. Tu tem condições de analisar os artigos e definir quais que me ajudar a escolher artigos para eu escrever a tese? Sim. Era tudo sim. E, né, porque para mim a oportunidade o que importava. Então, aí a gente começou o trabalho, foi um trabalho muito interessante, foram 2 anos, em que ele defendeu, usando, né, claro, todo o trabalho dele, mas usando esse resultado laboratorial, defendeu a tese, foi muito bem avaliado, ele fazia o doutorado na Unifesp, e foi uma experiência muito, muito interessante, tanto de dinâmica de vida, né, de desafios, quanto do trabalho dessa citogenética, né, que é um diferencial. E dando seguimento a isso, para seguir, eu precisava fazer então um mestrado, né, para poder seguir uma carreira. E mestrado, então, minha opção era genética na URGS, ou ficar ali em Pelotas e optar por uma área que estava em crescimento, estava iniciando na UFPEL, que era o Centro de Biotecnologia, onde tinha o professor Odir Delagostin, que ele estava voltando do doutorado, que ele fez doutorado na Inglaterra, e estava iniciando o laboratório de biologia molecular. Então, ou eu poderia ir para a genética na URGS, ou poderia, né, começar o trabalho ali diretamente com biologia molecular. E eu fui à URGS, conversei com uma mestre que para mim também era o meu ícone, que era a professora Eire Mendes, que ela deu início à citogenética na URGS, nessa parte de citogenética de diagnóstico pré-natal. Então, eu conversei com ela aceitou que eu fosse trabalhar com ela, me levou ao laboratório, me colocou à prova, análise de cromossomos, e aí ela aceitou que eu fosse orientada dela. E a outra opção era seguir, né, em Pelotas, nessa área junto com a biologia molecular, que seria uma área que era nova e que eu tinha muita curiosidade. Aí eu fiquei com 2 corações e conversei com o professor Odir. Ele estava iniciando assim, o laboratório vazio, uma mesinha, e os equipamentos iriam chegar. E ele falou: eu não tenho como te orientar, porque a área que ele orientava era na veterinária. E aí ele disse: se tu encontrar uma área aqui dentro da UFPEL em que eu possa ser teu co-orientador, eu com certeza posso ser teu co-orientador. Orientador não havia possibilidade, devido aos vínculos, né? Então, conversei com a professora Claire Vendrúsculo, que é uma pessoa também de um grande conhecimento na área de atuação dela. Ela trabalha com biopolímeros na área de alimentos, trabalha no setor, ela é química, né? Ela fez química e de grande conhecimento na área. Então, para mim, eu juntei as 2 áreas, segui nessa parte de biopolímeros com ela, e ela disse: olha, o que eu estou precisando no momento é de alguém que faça biologia molecular para as bactérias que eu trabalho. E aí fechou, aí eu falei com o professor e ele: sim, posso ser teu orientador. E aí eu entrei, saí da genética, da citogenética, que é mais macro dentro da análise, né, da genética, e fui então para a biologia molecular, fazer PCR, receber os primeiros kits, o laboratório recém começando, né, fui ensinada pelo próprio professor, que é muito, muito disposto sempre a ensinar todos que estavam querendo aprender, né, a biologia molecular.
fiz o mestrado, então eu defendi o mestrado, eu já tinha minha filha, Camille, ela estava com 6 meses, participou dessa finaleira do mestrado, né? Tanto escrevendo, nanando ela, aquela função toda, assim, de quem... Terminar o mestrado já não é uma tarefa muito fácil, né? Escrever não é muito fácil. Então, fazia os intervalos, descansava cuidando dela, né? Estando com ela. Então, ao terminar o mestrado, o professor Odir me chamou, perguntando quais eram as minhas intenções de seguimento na minha carreira, porque ele tinha uma bolsa e uma das opções a primeira opção seria eu para essa bolsa, e ele estava recebendo um sequenciador que ele ia fazer parte do primeiro projeto de sequenciamento de genoma de bactérias. E só que, ao mesmo tempo, a minha professora Dilma, de Cachoeira, né, da universidade, agora ela tinha sido encampada já era UBRA, Campus Cachoeira do Sul. Então, ao mesmo tempo, ela me chamou para ser professora na universidade. E aí eu pensei, né, o que sempre quis ser professora, e fui professora eu fiz magistério, passei no concurso municipal, depois passei no concurso estadual durante a faculdade, fui professora, tanto do infantil quanto do ensino fundamental. E então seguir como professora universitária era mais um passo, né, nesse segmento do meu currículo. E pensei, o doutorado eu posso fazer em paralelo, fazer depois. E aí eu disse para ele que eu não ia aceitar a bolsa, que eu ia seguir um outro caminho que tinha surgido. E ele ficou olhando, né? Como assim está negando uma bolsa, um trabalho de sequenciamento, sequenciador de DNA? Mas eu achei que naquele momento seria mais importante dar seguimento num emprego que eu sempre gostei, né, que era professora, e também pensando na minha filha, né? Então, o professor disse que estava, né, a casa à disposição sempre para quando eu quisesse voltar. E fui para Cachoeira ser professora, e lá foi um desafio e um crescimento. Bom, então, voltando para Cachoeira, né, agora para morar em Cachoeira e trabalhar na universidade, comecei trabalhando no curso de biologia, na disciplina de genética geral, e depois foi ampliando, porque logo veio o curso de biomedicina e muitas disciplinas, né, básicas que são comuns, e eu fiz parte da equipe que organizou todo o currículo, foi uma das primeiras, foi a segundo curso de biomedicina da região, do estado, e nós estivemos juntos, né, atuando ali, tanto nós como farmacêuticos também, eram as áreas mais afins, né, formados em biomedicina no Rio Grande do Sul, não havia ainda, né? Então, chegando no curso, né, como professora na universidade, é um grande desafio, porque agora a gente está noutra posição, né? E essa outra posição ela é muito interessante, porque a gente lembra do tempo que nós estávamos sentados e que nossos olhos brilhavam olhando o professor. O maior desafio da gente é seguir aquilo que fizeram conosco, que é despertar o melhor que cada aluno tem. Bom, então, chegando na universidade, podendo trabalhar com os alunos, se colocar no lugar onde nós estávamos antes, que era olhar para o professor, se inspirar com o professor, se motivar e descobrir o que melhor tem em cada um de nós. E agora estar na posição de ser aquele que instiga, que faz com que o aluno desperte o seu melhor para poder alcançar o seu caminho. Então, ser um grande motivador e inspirador. Esse era o meu propósito. Além de apresentar, claro, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, mas numa carreira nova, muitos desafios acontecem, né?
e principalmente na área da biologia, quando nós vamos para uma universidade, qualquer professor da área sabe que nós trabalhamos em vários cursos, porque nós trabalhamos com as disciplinas básicas, né? Então, eu comecei na UBRA trabalhando genética geral, e logo as disciplinas que me passaram foram histologia, que eu amo de paixão, que é uma área muito interessante, a biologia celular. Então, essas duas disciplinas me fizeram abrir um espaço para que eu trabalhasse em outros cursos, como fisioterapia, odontologia, depois começou a biomedicina, depois dando seguimento ao tempo, a enfermagem, e todas as áreas afins a gente acabava entrando, né, e podendo participar. Então, a alegria de ser um biólogo é que não fica limitada, né, ao curso, tu pode atuar em outras áreas, porque o biólogo, ele, né, o estudo da biologia faz parte de muitas disciplinas básicas de vários cursos. E até lembrando, antes de sair de Pelotas, da universidade, em que eu já tinha escolhido não ficar no doutorado e ir seguir a profissão de professora, surgiu justamente um concurso para professor substituto na genética geral, do departamento de genética, onde eu cresci. E aí eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu estava com as malas prontas, casa pronta, para me mudar para Cachoeira. E eu disse, segura, que eu vou fazer o concurso. Aí eu fiz o concurso para professor temporário, né, professor substituto, e passei, fiquei em primeiro lugar, e comecei a dar aula justamente com o professor Gilberto, que era o meu mestre, com a professora Maria da Graça. Então, ao passar nesse concurso, foi uma honra poder trabalhar com os meus colegas agora, né? E os primeiros cursos já fui direto para dar aula de genética no curso de enfermagem, no curso de odonto, no curso de medicina, sendo que cada um deles um perfil de aluno, um perfil de abordagem. Foi um primeiro momento assim muito interessante, muita história para contar, mas também foi um divisor de águas. Era um momento que eu tinha que escolher: ou eu ficava como professor temporário em Pelotas, ou eu ia para Cachoeira do Sul como professor titular, né, dando seguimento a uma carreira. E nesse momento eu optei por ir para Cachoeira, e aí, né, acabei encerrando o meu contrato em Pelotas e fui para Cachoeira, o que foi entendido por todos, porque era o melhor, né, para mim. E fui para Cachoeira para trabalhar, então, na genética lá. Então, como eu estava falando, é um desafio muito bom. Eu cheguei na universidade querendo fazer citogenética, querendo fazer grupos de pesquisa, trabalhar no hospital, né? Eu sempre quis estar junto ao hospital, estar junto aos médicos, no sentido de oferecer subsídio, né, para as análises. Isso sempre para mim foi muito instigante estar junto. E acabou que sempre, né, nesse processo nessa minha caminhada, uma bióloga trabalhando junto a um médico, sempre, desde sempre, né, desde o início. E tem que ser assim, né? Esse trabalho em conjunto, ele é fundamental, todas as áreas, enfim. Na universidade foi muito interessante, porque os grupos de estudo, os grupos de pesquisa, eu muito empolgada, os alunos também, né, se empolgavam. A gente fizemos vários projetos, análise de micronúcleos, de células, de água do rio, para ver se tinha materiais contaminantes, análise dando seguimento, né, de recém-nascidos em Cachoeira do Sul, investigando, né, tanto as síndromes cromossômicas quanto síndromes genéticas. Junto com a professora Dilma, né, nos aliamos ao conhecimento dela, a história dela. Era professora também no curso técnico de enfermagem da cidade, e com uma história linda, né? E nesse período, além dessa pesquisa básica, né, nós não tínhamos muita estrutura, né? Uma universidade
do interior, ela não tem a linha de pesquisa, mas a gente consegue mesmo assim, a gente conseguiu fazer vários projetos. E com a entrada do curso de biomedicina, pôde expandir mais, porque os laboratórios foram montados, porque o curso exigia, né, um trabalho laboratorial, um estágio em laboratório e muitas aulas práticas em laboratório. E isso, então, possibilitou com que eu organizasse o laboratório de genética, de citogenética e de biologia molecular. Então, ao longo do tempo, né, do desenvolvimento do trabalho na universidade, eu fui professora do estágio em citogenética e do estágio em biologia molecular, que para mim foi a cereja do bolo, né, que foi passar para os alunos toda a prática da biologia molecular, que eu já estava atuando, e poder propiciar essa manipulação de DNA, de extração, de PCR, de como, né, como obter os resultados na prática. Então, foi uma experiência muito interessante. E aí surge, né, um novo movimento. O novo movimento foi um concurso na UFSM para biólogo do Hospital Universitário, que a professora Dilma que me apresentou. Patrícia, esse é para você. Isso que ela era minha coordenadora. E eu disse, sabe, se eu passar, tu sabe que eu vou embora? E ela disse, não, mas isso aqui é para ti. E aí fui ver o conteúdo programático, e o conteúdo programático era simplesmente biologia molecular. A minha prova era toda de biologia molecular. Ela não era biologia geral. E eu disse, é minha. Essa vaga é minha. Claro, 120 inscritos. Fica meio, né? Mas essa vaga é minha. E a situação aconteceu na hora que tinha que acontecer. Fui nomeada. E ao ser nomeada, eu não pensei duas vezes. Né? Eu vou para Santa Maria, mas eu não queria largar a universidade porque eu vi uma oportunidade de eu ter uma experiência maior e poder passar para os alunos conhecimentos de biologia molecular com mais experiências, que era realmente o meu sonho maior, era estar em laboratório. Passar pela universidade, ser professora, é uma caminhada, mas o meu objetivo era estar em laboratório. Então, ao chegar na universidade, antes de assinar o contrato, eu vim até a universidade, vim até o serviço, aí entrei em contato e soube que eu ia trabalhar no serviço de hemato-oncologia. Eu pensei, o que eu vou fazer na hemato-oncologia? Mas é biologia molecular, mas o que será que vai ser feito lá? E uma surpresa que não era para ter sido tanta, o meu trabalho seria com leucemias. E aí foi realmente a minha segunda alegria na minha carreira, que primeiro foi trabalhar com aconselhamento genético, né, no período na UFPEL, e depois trabalhar com leucemias, porque também na UFPEL eu tive contato e eu sabia que a análise cromossômica ela era muito importante nas leucemias. E não era o foco principal lá do trabalho da UFPEL, mas a gente teve algum contato com pacientes com leucemia, então aquilo me instigava também, me deixava muito curiosa, que tipo de alterações, e claro, dei uma estudada antes, saber que eu viria para um centro que eu iria trabalhar com leucemias, isso me deixou bem feliz. E depois eu descobri, aí pensando, relembrando, né, que um dos eventos que eu participei na UFSM, quando aluna, em Cachoeira do Sul, teve um evento que se chamava Encontro de Geneticistas do Rio Grande do Sul. Eu estava no último ano da graduação e eu pensei, eu tenho que ir nesse evento, eu preciso ir nesse evento. E eu vim, então, para esse evento e encontrei o pessoal de Pelotas aqui, que eles vieram, né, participar do evento. E nesse dia, a chefe do setor de citogenética do USM convidou a doutora Maria da Graça para conhecer o serviço. E ela me convidou para ir junto, né? E eles estavam montando o laboratório de citogenética. E eu me recordo, assim, brevemente, né, do ambiente, era tudo muito novo e, claro, muita da informação que ela passou não... Eu lembro da gente conversar e ela nos apresentar que era tudo muito novo. E, para minha surpresa, quase
quantos anos, 10, 15 anos depois, eu estava justamente no laboratório, né, daquele período. Então, nada é por acaso, né? E aí, chegando aqui, eu tive outro momento de escolha, porque como bióloga, sendo contratada para o serviço precisava de biólogos, tanto para a parte de citogenética, quanto para a parte de biologia molecular. A vaga para a citogenética ela já estava preenchida, e eu entrei direto para a biologia molecular. E aí fui conversar, então, quem me recebeu foi a doutora Virgínia Kozer, e a doutora Alice. A doutora Virgínia Kozer é a geneticista clínica do laboratório e que coordenava toda a parte da citogenética. E a parte da biologia molecular era a doutora Alice Brulé. Então, conversando, eu até pensei na opção, né? Disse, agora eu vou para a citogenética ou eu fico na biologia molecular? Mas aí eu segui na biologia molecular. Então, teve um momento, então, no serviço que a doutora Alice, ela não teve a renovação do contrato e eu dei seguimento ao laboratório, aonde foi um período muito interessante, porque as inovações estavam acontecendo. O Dr. Valdir Veiga, que era o chefe do setor, do serviço, muito visionário sempre, e que deu início, né, toda essa parte de biologia molecular, de citogenética também, imunofenotipagem no serviço. Ele foi atrás e conseguiu verba e recurso para que a gente expandisse o laboratório de biologia molecular. Então, o serviço de hemato-onco do USM, ele é um serviço que atende com análises moleculares, citogenéticas e de imunofenotipagem que complementam os testes que vão dar tanto diagnóstico para os pacientes com leucemia, quanto a capacidade de nós conseguirmos dar seguimento no monitoramento da resposta ao tratamento. Então, devido a isso, muitas técnicas moleculares, elas surgem, que elas facilitam, né, essas análises, elas dão mais sensibilidade para as análises, para poder dizer se o paciente teve uma resposta boa, se ele está entrando num processo de remissão da doença, ou se ele está num processo de recidiva da doença. Antes do sinal clínico, o sinal molecular ele já aparece. Então, a biologia molecular ela tem muitas técnicas sensíveis que detectam esse processo. E dessa forma, nós recebemos equipamentos para desenvolver essas tecnologias. Então, nesse processo todo, né, tanto de análise de citogenética, de biologia molecular, né, estar num laboratório que fazia diagnóstico em leucemia e também fazia a pesquisa, né, que é a investigação, num geral, do que aquele paciente pode apresentar de análise genética, tanto citogenética quanto molecular. E o trabalho com as leucemias, o trabalho no serviço de hemato-onco, ele é muito interessante porque cada paciente tem uma história, tem uma resposta, e é uma rotina que ela não é maçante, porque ela sempre tem algo curioso que pode surgir e que pode passar, né, como laudo. E é uma área que não para, cada vez mais as tecnologias existem para poder detectar o mais rápido possível quais são as alterações cromossômicas, genéticas, moleculares que os pacientes têm para o melhor tratamento, tratamentos diretos, né, que tem uma resposta direta. E aí nós chegamos, né, no momento da pandemia. E o que acontece, assim, qual foi o que eu vejo que foi um diferencial que que teve uma importância, uma relevância nesse trabalho. Nós, como laboratório de diagnóstico em biologia molecular no USM, ele era direcionado ao serviço de hemato-onco, ao serviço das leucemias. No momento que o hospital universitário ele passou a ser administrado pela EBSER, que é a empresa brasileira, né, de serviços hospitalares, todos os laboratórios, o nosso laboratório, que antes era do serviço, ele passou a ser um laboratório junto ao laboratório geral.
do hospital. Então, nós, de um serviço direcionado para leucemias, a partir de 2013, nós teríamos um laboratório direcionado aos serviços no geral das necessidades do hospital universitário. Então, mudou a dinâmica, mudou o direcionamento, seguimos as análises de leucemia, mas sabíamos que havia a possibilidade de expansão dos testes. E os primeiros testes que foram solicitados na época foram os testes de análise de genes relacionados a bactérias resistentes e depois a detecção de vírus em recém-nascidos que estavam internados por síndrome respiratórias, que é o vírus sincicial respiratório. E assim já havia chegado ao serviço uma nova colega, uma biomédica, a Bárbara, e a Bárbara veio para dar seguimento, né, esse trabalho, a estar junto no setor, e então começamos a expandir, a fazer testes em leucemia, testes em micro e testes em virologia, muito limitados, né, devido ao pessoal, né, 2 pessoas trabalhando em um espaço também, né, reduzido. Mas, concomitante a isso, houve todo um recurso, um trabalho para o desenvolvimento do prédio novo, dos laboratórios, onde nos deram uma área boa, muito boa, para desenhar o laboratório de biologia molecular com ideias de expansão de futuro, né? O básico que é necessário para o laboratório e pensando em toda uma expansão de futuro. Então, nós desenhamos a planta, fomos até o LACEN para conhecer a estrutura deles, conhecemos um prédio novo, que é o Centro de Pesquisa do Rio Grande do Sul, e desenhamos o nosso laboratório. É um laboratório com várias entradas de amostra, é um laboratório direcionado tanto para o trabalho de biossegurança quanto o trabalho de fluxo dentro da biologia molecular. Então, nós temos uma área de recebimento de amostras em hemato-onco, uma área para recebimentos de microbiologia e uma área para recebimentos de material de virologia. E uma área comum aos laboratórios, né, essas entradas de amostras, onde nós temos a realização de PCR, tanto PCR convencional quanto PCR em tempo real. Então, estar trabalhando e ter esse conhecimento da dinâmica de entrada de amostra, execução rápida, liberação de um diagnóstico no mesmo dia, isso já fazia parte da nossa rotina, né? Devido a esse trabalho, a experiência era curta, não fazia muito tempo que nós trabalhávamos com vírus sincicial, mas nós já tínhamos, né, essa experiência de liberação de laudos. E o que aconteceu, então, foi quando quando começou, né, a epidemia e desenvolvimento, né, o surgimento do SARS-CoV, já foi falado que havia a possibilidade, isso em janeiro, havia a possibilidade de que nós tivéssemos que desenvolver o teste aqui no hospital, caso, né, se alastrasse todo a contaminação. E então a gente já teve um cuidado de já ir atrás, né, da informação, entramos no site do CDC, verificamos já o que já tinha de publicação e ficamos, né, no stand-by, aguardando, né, o que iria acontecer. E passou o mês de fevereiro e em março, então quando decretaram dia 17 de março a pandemia, eu estava em férias e a chefia, né, o ELEU, que é o nosso chefe, nos chamou para saber se nós poderíamos já começar a organizar o laboratório, os testes para o USM. Então, eu voltei para o hospital e organizamos. Nós tínhamos isso era quarta-feira, nós tínhamos até sexta, de quarta a sexta-feira, para dizer tudo que nós precisávamos. E aí nós duas baixamos a cabeça e vamos atrás, quem vai fornecer material,
da onde nós vamos encontrar material, e a gente já conseguiu encontrar tudo muito rápido, e nosso objetivo era só o teste, né? Era realizar o teste para o hospital. Então, organizamos o nosso breve protocolo e entregamos na sexta-feira à tarde para a chefia. É isso que nós precisamos para começar os nossos testes. Sábado pela manhã, o Elio entrou em contato comigo dizendo que haveria uma reunião na reitoria na segunda-feira com professores da virologia, com o Dr. Alexandre, que é o infectologista do hospital, com ele, e ele solicitou que eu estivesse presente porque eu já estava, né, em processo de organização do teste. E como nós tínhamos já fazia parte da nossa caminhada, né, já se preparar para o futuro, preparar o que nós pensar à frente, porque no diagnóstico a gente não pode, né, obviamente, tu não pode ter surpresas. Tu tem que pensar tudo previamente. Então, a gente está sempre pensando, e se isso, se acontecer aquilo, e que eu tenho que estar aqui. Então, a gente consegue ter uma ideia daquilo que a gente faz, daquilo que a gente precisa, para não ocorrer surpresas. Então, eu já fui para a reunião pensando, porque no USM nós iríamos fazer, a nossa capacidade, eu e a Bárbara, de execução, era em torno de 50 testes por dia. Eu disse que mais do que isso ficaria complicado para nós duas, para a liberação de laudo no mesmo dia, sendo que seria uma rotina, né, diária. E indo para a equipe estava propondo, a partir, então, do doutor Alexandre, professor Eduardo, professor Rude, do setor de virologia, eles estavam propondo que a UFSM fizesse parte da implementação dos testes para atender a região. Então, nós de USM passaríamos, né, a fazer parte dessa equipe para atender a região. E, chegando na reunião, então, eu levei todo o meu esquema. Como que eu achava que tinha que ser para liberar no mesmo dia, se fizéssemos 100, 50, 100, 150, 200 testes por dia, ou se acontecesse de chegar um momento que tivesse que fazer 400 testes por dia, como que nós faríamos? Levei essa estrutura, apresentei, falei no que eu já tinha estudado, já tinha preparado. Os professores que vieram dar complemento a isso, o professor Daniel, o professor José, eles trouxeram também as informações, porque eles são virologistas e estavam em contato direto com a Sociedade Brasileira de Virologia, com o professor Fernando, o Dr. Fernando Spilk, que era o presidente da sociedade. Na hora já nos passou a metodologia que estava sendo utilizado, que foi definida, e o que aconteceu é que nós saímos da reunião, ficou definido, então, que nós iríamos fazer esse trabalho. Ao final da reunião já estava definida a nossa equipe. Essa equipe ela tinha uma coordenação geral do professor Eduardo Flores. Então, essa equipe ela tinha a coordenação do professor Eduardo Flores, que seria, né, o nosso contato direto de necessidades, de demandas junto ao reitor. E todos se organizaram para... Houve todo um processo de organização para a efetivação, né, do que nós iríamos fazer. Bom, então a nossa equipe então, era composta pelos professores da virologia, professores de biologia molecular, a professora Priscila Trindade, que é professora de biologia molecular no CCS, que esteve junto, nos auxiliando, né, a organizar os nossos procedimentos, o professor Daniel, que é professor de biologia molecular em virologia, que na época era professor do curso de pós-graduação no Centro de Biologia, né, no Departamento de Biologia e na Bioquímica Toxicológica. O professor José Walter, que tem toda uma experiência em biologia molecular e em virologia também, eram os professores que nos deram suporte, né, para nos organizarmos os nossos POPs. Eu e os colegas, a Bárbara, o professor Bruno, que fez parte também, que é professor da Unifra, esteve junto conosco na elaboração dos POPs. O primeiro procedimento foi organizar os nossos POPs, que é o procedimento operacional padrão, de cada etapa.
E aí começou realmente o nosso trabalho. O que aconteceu? Como esse processo era de organização laboratorial e de logística, de compra, de organização do laboratório, de liberação de laudo, o professor Eduardo acabou deixando essa coordenação dessa logística comigo. Então, eu já tinha o esquema pronto, né, de como trabalhar, e aí a questão foi organizar os grupos. Nós organizamos, primeiro executamos os POPs, né, cada tarefa do teste, cada procedimento do teste tem que ter uma anotação, para não correr o risco da gente ter surpresas, né? Então, nós tínhamos um POP para a coleta de amostra, que aí acabou ficando sob os nossos cuidados também. Como receber a amostra, nós não sabíamos como que seria, né? Então, nós imaginamos tudo, como seria a biossegurança, quantas luvas usar, quem recebia a amostra, quem pegava a amostra, quem dava seguimento, quem anotava, né? Porque a gente não sabia o nível de contaminação que poderia vir esse material. Então, tivemos todo esse cuidado em organizar como receber as amostras. Depois, precisamos nos direcionar para o CCS, porque lá no CCS tinha um laboratório, tem um laboratório de biossegurança que trabalhava com micobactéria e pudesse trabalhar com infecciosas. E organizamos, então, nosso setor de recebimento de amostras no CCS. A primeira etapa, que é a extração do RNA do vírus lá no CCS. E depois, a execução da PCR, ela ficou no laboratório de virologia, no setor de virologia. Uma parte do prédio foi isolada para recebimento da amostra do RNA, execução da técnica. E depois da execução, os resultados eram enviados para nós e nós, com acesso ao sistema, fazíamos a liberação dos laudos. Então, nossa dinâmica de trabalho, desde o princípio, era receber as amostras no CCS, processar as amostras, né, fazer a extração do RNA, encaminhar para a virologia fazia a PCR, e dessa PCR os resultados vinham para nós e nós liberávamos os laudos. O que essa equipe inicial ela era grande para poder fazer o revezamento, porque o trabalho ele exige muita pipetagem e pode acontecer, né, o cansaço, a ler na mão, a perda da força. Enfim, nós tínhamos uma equipe que fazia rodízio. E essas equipes, para não sobrecarregar, cada um tinha uma função. Então, a equipe era grande, o procedimento não, né, ele era direcionado, mas a equipe era grande para poder... Então, nessa equipe que executou realmente o trabalho, foram alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e nós, como técnicos administrativos do USM, e depois, no primeiro mês, a reitoria solicitou que tanto técnicos de laboratório quanto técnicos administrativos da UFSM, quem quisesse se voluntariar para fazer parte da equipe. E aí, em maio, a gente recebeu uma equipe de colegas que vieram nos ajudar. Então, essa equipe fazia um rodízio na extração e um rodízio na PCR, para não sobrecarregar. No total, nós tivemos em torno de umas 25 pessoas envolvidas nesse processo. Eu, como atuante, ficou, né, essa parte da coordenação da logística, da execução, de recebimento, execução da técnica e liberação dos laudos. Além disso, ficou a parte de compra do material, de contato direto com o Ministério Público, que foi quem deu o primeiro recurso financeiro para a execução dos testes, sobre o apoio direto, né, da nossa chefia de laboratórios, do ELEU, da Iara, que nos deram todo o suporte para a gente organizar todos aqueles detalhes que são tão importantes de biossegurança, de limpeza de laboratório, de pessoal administrativo para nos ajudar, de computador, de telefone.
nós montamos um núcleo, né, de trabalho no CCS, e todo esse trabalho ele teve esse apoio do LEU e da Iara. E aí nós seguimos, né, o nosso trabalho, mas quando a gente pensa qual foi o maior desafio, o meu maior desafio foi não chorar. Impossível. Bom, então, no momento que a gente teve a nossa equipe formada, que nós elaboramos os POPs, ficamos à expectativa para receber o nosso material para começar, né, o trabalho. Nesse período, durou em torno de 1 mês para que chegassem todos os materiais. E o que mais demorava, obviamente, era o que mais estava sendo utilizado no Brasil e no mundo, que eram os primers, as sondas, os reagentes para a realização da PCR. E nós não conseguimos que isso chegasse antes de 20 dias, 30 dias. Então, houve toda uma expectativa em função disso, né? Era uma pressão diária para saber quando que chegaria, quando nós iniciaríamos. Essa pressão ela era da comunidade e diretamente das pessoas envolvidas, né? E nesse processo, o bom foi que deu tempo de nós organizarmos todos os detalhes, né? Nós simulamos várias vezes, né? Ao chegar, como que vai ser, quem vai ali, quem vai para aqui, porque, né, na rotina, um monte de amostra é algo que a gente tinha que estar muito bem sincronizados. E deu tempo de nós fazermos isso, de vermos detalhes, de biossegurança principalmente, que ao analisar, realmente são muitos os detalhes, né, para garantir a segurança da equipe. E quando as amostras chegaram, foi um dia muito interessante, porque quando o material para a realização da PCR chegou, quando me avisaram no almoxarifado, comentamos já com o reitor, comentamos com a nossa chefia direta, e aí começou todo o nosso processo. Nós recebemos na quinta-feira tardinha as sondas e primers, e já estava tudo preparado, já havia alguns pacientes internados, né, no USME, e então nós já tínhamos a amostra que poderíamos testar, nós já tínhamos recebido o material biológico que seria controle positivo, né, de vírus cultivado, que veio para nós para servir como controle. Então, nosso primeiro procedimento na sexta-feira foi fazer a extração. Então, inauguramos a parte da extração. Nós tínhamos recebido um extrator para fazer o procedimento. Ele é semiautomático, preparava as placas e o extrator, né, dava seguimento ao processo. Preparamos, então, a extração das primeiras amostras. Tivemos 8 amostras nesse primeiro dia. E, à tarde, fomos para o laboratório testar as sondas e primers, primeiro com controle de vírus que já havia, né, para testar, para garantir que os reagentes estavam ok, funcionando. E depois o segundo passo foi testar os pacientes, né? E alguns outros que estavam com suspeita, então entrou nesse processo. E aí foi um momento muito interessante, assim, muito emocionante, porque a equipe toda se reuniu lá no laboratório de virologia, ficamos todos olhando para o equipamento, esperando as curvas surgirem, né? Aquele momento bem interessante, porque tem que funcionar. E a gente sabe que vai funcionar, mas no momento sempre fica aquela ansiedade, né? Então, às 11h30 da noite, nós tivemos nosso primeiro resultado, com pacientes detectados. A gente liberou, contamos para o reitor e ele pôde entrar em contato, então, com a assessoria de comunicação para dizer que nós estávamos prontos para começar, que era tudo que a comunidade estava esperando, né? O próximo processo, que também gerou uma ansiedade em nós, é fazer o cadastramento junto ao LACEN, porque as amostras que nós detectamos de pacientes positivos, né, detectados, nós tínhamos que mandar para Porto Alegre, eles fazerem lá a aprovação, né? Realizar o teste também
e validar aquilo que nós fizemos. Então, aconteceu, nós enviamos a amostra, o LACEN confirmou que eram positivos, né, que eram detectados, e aí nós estávamos autorizados a ser um braço do LACEN. Aí, nesse momento, já havia todo um processo de início de cadastro, né, e fizemos todo esse cadastro junto ao LACEN, recebemos as senhas para a liberação dos laudos, né, junto ao sistema GAL, que é do Estado e do Brasil, e estávamos aptos a trabalhar para a 4ª coordenadoria. Então, no momento que nós tivemos tudo pronto, a primeira semana a gente trabalhou para o USME, praticamente, né? Enquanto a gente estava fazendo esse processo junto ao LACEN. No momento que houve a confirmação, nós estávamos prontos e aptos para trabalhar para a 4ª coordenadoria. E aí, na segunda-feira, foi algo assim, uma avalanche, né? Veio mais de 200 amostras e aí pegou. Aí começamos para valer. E era assim, ó, trabalho manhã, tarde e noite. Nós chegávamos às 7, saíamos às 10 para poder dar conta de todos esses testes, para entrar numa rotina, e ela funcionou redonda, sem problemas, e funcionou muito bem, uma equipe coordenada, muito bem coordenada, as pessoas dispostas. Foi um trabalho assim gratificante. A nível pessoal, o que mais me deixava apreensiva era a responsabilidade, né? Porque acabou que isso só fui perceber depois, eu só consigo perceber hoje que girou tudo muito ao meu redor, né? Porque acabou que tudo que queria saber pergunta para a Patrícia. Então, meu WhatsApp, ele não parava, e era todo o processo, desde a coleta até a liberação do laudo. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me organizar para ir soltando, né? Soltando essas responsabilidades, dividindo com os colegas que nunca se negaram, né? Mas que acabou no meio do processo, que ficou, né, nesse primeiro momento sob a minha responsabilidade. E foi bem desafiante, porque a pressão era muito, muito grande de todos os lados. Então, tanto de compra de material, de equipe, de recurso, de liberação de laudos. Os primeiros positivos, a gente ficava realmente preocupada, arrasada, a gente ficava em choque. É real mesmo, mesmo a gente sabendo ali, estando vivendo os primeiros testes positivos, ele gerou bastante ansiedade. E o sono, ele não era constante. A gente ficava muito preocupada, né? Muito nervosa em dar tudo certo. E eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem abrir a boca. O que aconteceu foi que, né, em meio a tudo isso, qual era uma preocupação, né? O que eu me recordo muito? Nós vivíamos um momento em que nós estávamos trabalhando e todos estavam em casa. Era uma sensação muito estranha. Era muito estranho vir para o USME, para o hospital. Não, era muito estranho vir para o FSM, ao entrar no FSM, apresentar o crachá, justificar porque estava entrando. Era uma sensação de que a gente está vivendo hoje, de guerra, de não saber o que ia acontecer, de muita apreensão, muito estranho, um sentimento muito estranho. E chegar ao hospital, chegar ao nosso centro de trabalho e focar no nosso trabalho e não pensar em quem estava em casa, não pensar. Então, o que foi muito interessante, que o Hotel Dom Rafael, ele ofereceu para os funcionários do USME que pudesse se hospedar por tempo indeterminado para quem estivesse na linha de frente. Então, para a proteção da minha família, eu optei por ir para o hotel. Por um lado, era um nervosismo, né? Porque a gente chegava em casa só na janela e
gente fez foto, registrando o momento, né? A minha filha faz teatro, então ela brincava na janela, mãe, não me deixa. Então a gente levava um pouco na brincadeira, né? No dia que eu organizei minha mala, ela para ir para o hotel, ela e meu sobrinho mora comigo, também fazendo faculdade, os dois vieram com a mala e me entregaram, filmaram aquele momento, a gente levou para esse lado para não ficar muito preocupada, né? Porque a gente não sabia o quanto que nós poderíamos levar, né? O risco para dentro da nossa casa. E pessoalmente ir para o hotel para mim foi importante porque não parava o celular o tempo todo e respondendo e organizando um procedimento, esse aqui ele não parava, eu não conseguia dar atenção para minha família. Estando no hotel, eu sabia que eles estavam bem em casa, né? E eu estava lá focada no meu descanso ou no meu autocuidado para poder dar seguimento no outro dia. Os primeiros dias eles foram, assim como vários que trabalharam na linha de frente, eles foram difíceis porque eu perdi o sono, não conseguia, tive esses nervosismos, essas crises, né, noturnas. Teve dias assim que eu acordava e eu pensava, gente, eu não vou aguentar, eu vou sucumbir até o final, como que vai ser? Eu não estou conseguindo lidar devido ao nervosismo. E aí, por isso que eu fiquei umas 2 semanas sem abrir a boca, não conseguia abrir a boca, porque eu travei total. Então, isso aí tudo ia me chamando a atenção, paralelamente eu ia pensando, né, como é que eu vou fazer para não ficar tão nervosa assim. Mas, no geral, os testes foram acontecendo, as demandas foram vindo, ao final, no meio do ano, em torno de junho, julho, a demanda foi muito alta. Foi bem intenso o nosso trabalho, tanto o pessoal da extração, uma equipe maravilhosa, o pessoal entrou num ritmo assim espetacular, porque nós não tínhamos robô de pipetagem e eles conseguiam se organizar, pegar o ritmo. O pessoal que veio voluntariar eram pessoas que não tinham experiência em biologia molecular e eles disseram, só nos ensina. E pegaram a prática na hora e foi uma equipe, assim, a equipe da extração foi fenomenal. Eu falo da equipe da extração porque é puxado, além do cuidado que tem que se ter para não se contaminar, é um trabalho intenso, ficar mais de 4 horas pipetando e organizando o material, muita amostra chegando, cuidando se veio tudo bem registrado, se não houve, né? Todos aqueles detalhes que se faz com uma amostra tinha que se fazer com 100, 150, 200, teve dias, né, de muito mais amostras. Então, foi um trabalho muito intenso. A nível pessoal, que além disso que eu comentei, que quando eu percebi estava tudo tinha que passar por mim, porque eu que sabia o que estava acontecendo, eu percebi, né, o quanto é importante a gente trabalhar em equipe, a gente dividir as tarefas e para mim isso, quando eu comecei a fazer isso, no momento que estava tudo organizado, já tinha toda uma rotina, né, a logística estava bem redonda, aí eu comecei a soltar e cada pessoa que foi pegando uma nova tarefa, em assumindo a tarefa, né? Não só executando, mas assumindo o compromisso da tarefa, era algo que eu ia soltando e dava para ver, né, o comprometimento de quem estava abraçando aquele momento. E em setembro, então, eu pedi para me afastar um pouco, porque eu estava precisando já vinha organizando, vinha soltando para poder sair um pouco, questão até médicas, né, para poder me reorganizar mental, emocional e físico. E aí foi um momento interessante também, foi muito forte no final do ano de 2020, o número de amostra foi imenso. Nós recebemos uma colega para trabalho, a Annelise, ela veio, ela e a Bárbara assumiram toda a parte da recepção da amostra, de extração, toda essa primeira etapa de extração ficou com elas e elas executaram muito bem, foi um trabalho muito intenso e depois, né, dava seguimento na PCR e a partir daí, de janeiro em diante, eu fiquei mais nessa parte de coordenação sem estar atuante.
E isso também serviu como experiência que, claro, serve para as próximas, né? Que no momento que tu faz uma coordenação, tu não deve estar na ação, porque vai sobrecarregar e a gente não vai dar conta. E isso, para mim, ficou como lição. Então, eu deveria ter ficado só na coordenação, mas eu fui para junto, né? Trabalhei junto, principalmente na liberação dos laudos. Então, como os laudos eram a última etapa, então eu tinha que ficar do início ao fim. E isso foi o que eu vejo hoje que foi o que mais, a nível pessoal, eu mesma acabei me prejudicando nesse sentido, né? Então, soltando as tarefas, aí seguimos o processo. O que aconteceu foi que em 2021, ano passado, né? Ano passado, o nosso prédio, que é o prédio novo dos laboratórios, uma parte dele, todo ele foi concluído e foi liberado para nós a parte da biologia molecular. Foi feito todo um esforço para poder nos liberar. E em março, a gente conseguiu fazer toda a transferência da parte da extração, a parte de PCR, veio tudo para o prédio novo. Então, toda a nossa logística de atuação agora estava em um único local. Isso auxiliou bastante, né, o nosso processo, os cuidados todos foram... o trabalho foi reduzido e a gente conseguiu dar seguimento, né, ao nosso trabalho, atuando junto à 4ª Coordenadoria até julho desse ano. Ao final, nós fizemos 45 mil testes e no momento que nós encerramos essa etapa junto à região, nós demos seguimento aos testes no USME, e nesse momento o USME estava necessitando testar também todos os pacientes que viessem internar, né, que deveriam ser testados. Então, nossa demanda, ela seguiu alta, não tanto quanto quando era atuando para a 4ª Coordenadoria, mas seguimos com os testes em grande quantidade, e ao final a nossa força-tarefa, que é o nome da nossa equipe, a nossa força-tarefa ela foi concluída, porque ao final do ano, como reduziu muito, né, o número de positivos, a possibilidade de retorno às atividades presenciais, os nossos colegas que estavam cedidos ao hospital universitário foram, aos poucos, voltando aos seus departamentos. E em dezembro, todos os convênios, né, toda a liberação que havia para os colegas, ela foi finalizada. Então, a partir de janeiro desse ano, ficou somente a equipe do USME, que sou eu, a Chayane, a Bárbara e a Annelise. E aí, para nossa surpresa, né, toda essa demanda de testes, novamente, a Omicron, né, tomando conta, e foi realmente assim uma mudança muito rápida, muitos positivos, e voltamos para um momento diferente, em que precisamos dar, né, o nosso máximo de novo, uma equipe reduzida, mas nós já com uma experiência bem diferente do que foi no início. Agora reduziram, né, o número de amostras, já estamos com poucas amostras ao dia, mas depois do carnaval nós não sabemos como isso vai acontecer, e como a pandemia tem se apresentado, né, com altos e baixos, nós estamos novamente, seguimos no escuro, sem saber o que vai acontecer, mas com uma experiência para lidar com o que vier. Como que você enxerga o papel das mulheres na ciência? Para mim, as mulheres, elas são visionárias e elas têm uma sensibilidade e uma capacidade de gerenciar aquilo que elas enxergam lá na frente. Elas conseguem, com habilidade, ultrapassar os obstáculos com muita perspicácia e sagacidade, muitas vezes, porque é um mundo, enfim, é um mundo que às vezes assusta um pouco,
mas a mulher, eu vejo que ela tem essa grande sensibilidade e capacidade de ultrapassar barreiras, de ser muito visionária, de ser perspicaz, de não desistir nunca, de ser multi no trabalho, multi em casa, multi no pessoal. O termo guerreira é o termo que eu denomino para as mulheres. Somos guerreiras, não desistimos nunca, sabemos o que nós queremos, lutamos pelo que nós queremos, abraçamos aqueles que andam junto conosco, damos o colo, o carinho, a palavra boa, dura, na medida, às vezes não, às vezes sim, mas eu vejo muitas mulheres com muita capacidade de gestão. Indica para a gente, gostaria, né, de uma indicação, de uma inspiração feminina, assim, na carreira, na ciência, e que tu contasse um pouquinho mais da professora Dilma também. Certo. Uma inspiração que eu acho linda a história é da doutora Silvia Brandalize. A doutora Silvia, ela é médica oncologista e trabalha com leucemias e deu início ao Centro Infantil Boldrini, em Campinas. E esse centro, ele além de atendimento às crianças com câncer, ele faz pesquisa, diagnóstico de alta tecnologia, é um centro de referência para o Brasil e para o mundo. É uma pessoa que sempre soube o que queria, foi atrás, trilhou o caminho, foi muito forte. Ela é uma pessoa muito forte, muito decidida. Ela fez toda uma especialização no St. Jude, voltou para o Brasil, assim como o Dr. Valdir, eles fizeram o trabalho juntos, a especialização, a residência, enfim, e voltaram para o Brasil para trabalhar com criança com câncer. O Dr. Valdir, ele optou por vir para o Sul, né, para ficar na região, em Santa Maria, e fez todo esse movimento do serviço de hemato-onco, né, no USM. E a doutora Silvia, ela deu seguimento em Campinas, nesse centro que se tornou, né, um grande centro. É uma mulher muito forte, mas quando a gente ouve ela, eu ouvi uma entrevista da Marília Gabriela com ela, e a entrevista é linda, né? Porque ela mostra aquele lado, o que motivou ela a fazer tudo isso, o que motivou ela a enfrentar todos os obstáculos. Na leucemia, era, estando no laboratório, quando eu fiquei sozinha coordenando o laboratório, eu pensei, eu preciso ir ao Boldrini, né? Porque lá que iniciou o trabalho aqui no Brasil de análise molecular e nas leucemias, né? Um dos que iniciou. E foi foi o centro que deu início ao nosso trabalho, também aqui no USM. Então, eu preciso ir ao Boldrini. E aí eu fui umas 3 vezes lá fazer treinamento. E em uma dessas vezes eu disse, eu quero conhecer a doutora Silvia. E aí o pessoal dizia, mas por que tu quer conhecer a doutora Silvia? Ela é uma pessoa muito forte, ela não fala muito. E ela é muito determinada. E porque eu disse, mas gente, eu quero conhecer, para mim a doutora Silvia é um ícone. E aí ficaram me olhando como assim, gente, mas eu quero conhecer a doutora Silvia. E não passou muito se a doutora Silvia entrou no laboratório. E aí eu cheguei, aqui é a Patrícia, veio de Santa Maria, né, trabalha com o doutor Valdir. E eu olhei para a doutora Silvia e eu não consegui falar uma palavra. Fiquei parada olhando assim para ela. E ela, tu quer me conhecer? Eu disse, sim, quero conhecer a senhora, muito prazer em conhecê-la, mas eu não consegui falar muito.
Primeiro, engasguei. Depois eu fiquei olhando para ela, meu Deus, tem que ser forte. Tem que ser forte para ter toda essa estrutura, levantar tanta gente, trabalhar com tanta gente. É imenso. Imenso a história dela, que ela construiu. Claro que ninguém faz sozinho. Todos precisam de uma equipe, mas todos precisam de uma liderança. E uma mulher na liderança tem que ser forte. Então, na ciência, na área médica, né, é minha inspiração. Aqui no hospital, a minha inspiração foi muito a doutora Virginia Kozer, eu sempre falo. A doutora Virginia aposentou agora, mas também é aquela pessoa que eu conheci lá no início, quando eu estava na graduação, e depois eu vim trabalhar junto, uma pessoa determinada, que sabe o que quer, muito forte também, com as suas opiniões muito bem definidas. Então, eu aprendi muito com ela, aprendi a conhecê-la, a entender a sua metodologia de trabalho e a me aconselhar muitas vezes. Doutora Virginia, como que eu faço em tal situação? E muitos conselhos. Na pandemia, então, quando eu me sentia, doutora Virginia, eu preciso falar com a senhora. Tal situação, como que eu penso, como que eu ajo? Ela me dava essa clareza para pensar, para me mostrava um outro lado da situação para eu poder raciocinar e dar seguimento. E tem alguma indicação, gostaria de indicar assim, alguma autora ou artista, mulher? Tem uma artista que me mostra um pouco disso tudo e dessa sensibilidade da mulher que me faz sempre me reconectar com a minha sensibilidade, que é a Maria Bethânia. Para mim, ouvir Maria Bethânia é eu voltar para mim. Ouvir ela declamando as suas poesias, as poesias de outros autores, cantando as suas músicas com a força que ela tem, com aquela decisão, a fé, a religiosidade, a voz aveludada que muitas vezes, né, acalma o coração, mas a capacidade de interpretação dela para mim, é espetacular. É uma artista que eu gosto muito de ouvir e que eu ouvi muito durante a pandemia, por isso que é o que é no momento quem eu mais lembro, assim, quando eu paro para pensar. Claro que tem inúmeras outras mulheres, artistas, autoras que são muito interessantes. A Marisa Monte é uma paixão desde a adolescência. Clarice Lispector, com todo o seu, muitas vezes, seu sarcasmo e a realidade nua e crua. Também eu gosto muito das minhas autoras preferidas. Jane Austen é uma paixão. Gosto muito de clássicos. E é isso, são mulheres que eu acho são mulheres fortes e com sensibilidade. E tu gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres cientistas do futuro? Eu penso que todo sonho, né, que uma mulher tenha, ela não pode desistir. Primeiro, independente dos obstáculos, que são muitos. A mulher, eu penso que ela tem que ter a capacidade de usar muito essa sensibilidade que nós temos, conseguir controlar a força feminina e a força masculina
que muitas vezes se manifesta. Eu acho que é um grande desafio. Não desistir do sonho, saber dosar essas forças e tendo uma voz ativa, aprendendo a dizer os sims e os nãos, aprendendo a se posicionar, aprendendo a ser vista com valor. Eu acho que por essa capacidade multi da mulher, muitas vezes ela fica acuada. Mas ela vence sempre. Assim, né? Ela não desiste. Mulher é guerreira até o fim. Se ela não desiste nem para ganhar o filho, que é uma das dores, alguns, né? Vamos dizer assim, acham lindo dizer, uma dor linda. Como que uma dor é linda? Só a mulher sabe o quanto que uma dor é linda, né? Então, é uma força da natureza que não... É um ciclone. Quando vem, quando firma, ninguém segura. E isso assusta, isso afasta muitos, isso às vezes coloca algumas barreiras, né, por essa capacidade. Então, é persistência, a mulher tem que persistir, tanto na carreira das ciências, quanto aonde ela estiver, ela não pode desistir nunca. Temos muitas cientistas, tenho várias referências de mulheres que estar ao laboratório e conseguir ir a um estágio. As minhas professoras do curso do doutorado que eu estou fazendo, justo na pandemia surgiu a oportunidade, né, 20 anos depois de eu entrar no doutorado, e conhecer essas professoras que eu só ouvia falar de nome e saber que o nome que eu ouvia falar corresponde à realidade, que são pessoas de um conhecimento e de uma capacidade, uma humanidade para passar todo esse conhecimento. Eu fiz questão de falar, de relatar para elas, porque a gente ouve falar, professora Vera, professora Maria Rosa, são pessoas com uma história linda dentro do curso da bioquímica, e ser aluna delas era que nem chegar na frente da Silvia Brandalize. Era online, mas eu ficava assim, nossa, coisa boa saber que eu estou fazendo aula com pessoas que têm uma história tão grande, tão forte dentro da universidade. E muitas conversas a gente acabou tendo, né, justamente sobre isso, sobre persistência, e muitos conselhos eu ouvi. A professora Vera foi maravilhosa em algumas conversas, muito, muito bom estar perto de mulheres que a gente sabe que tem uma história, que nessa história se construíram, se reconstruíram, se desmontaram e seguem em frente com muita persistência, muito bonito. E eu sou muito grata por estar junto a mulheres fortes. Muito, muito obrigada por participar, por aceitar participar, por contar a tua história, realmente uma história muito, uma trajetória, né, muito bonita, assim, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu só queria finalizar que a história das mulheres em geral sempre tem uma mulher atrás, né? E que tem outra, que a nossa força vem muito da nossa força materna, né? Da nossa linhagem materna de mulheres fortes. Então, a minha avó já foi muito forte ao sair do interior, a morar no interior, e para poder ajudar em casa, o que eu vou ser? Vou ser professora. O que eu tenho que fazer? Fazer uma prova. O que eu tenho que estudar? Tenho que estudar isso. E seus 7 filhos, estudar as provas, os conteúdos. Ela conta que foi fazer as provas, cada dia ela levava um filho para ficar embaixo da escada esperando, e ela tirou 10 em todas as provas. E aí se tornou professora,
aquelas professoras que é de núcleo, né, do interior, em que vários alunos de várias classes vêm, né, uma turminha pequena com vários alunos. A minha primeira aula foi assim também, quando eu passei no concurso municipal. Fui trabalhar no interior com vários alunos, primeira, segunda, terceira, quarta série juntos, praticamente um de cada, aonde fico olhando, meu Deus. E eles veem a gente como, né, eu posso tocar. Depois a minha mãe, que fez a faculdade também quando eu já tinha nascido, que a gente sabe quando, em outra cidade também, sabe quanto que é puxado, quanto que é difícil, às vezes, deixar o filho chorando na cola da avó, que é o que conta, mas também a realização da foto dela formada comigo no colo. E a minha filha, né? Eu poder mostrar para ela, saber que a minha filha se espelha em mim, saber que cada obstáculo que ela tem, que é natural, ela pensa nas palavras que eu digo para ela. Isso para mim é a realização. Então eu sou grata pelas mulheres que eu tenho na minha vida, pelas que passaram, pela professora Dilma que vocês perguntaram. Professora Dilma, uma pessoa espetacular. Multi é pouco para dizer sobre ela. O que ela faz, a gente sempre pensava, como que ela consegue? É uma grande professora, uma grande enfermeira, uma grande amiga, uma grande mãe. É uma mulher espetacular. Minha grande inspiração também. Muitas mulheres são uma inspiração. Qual o sobrenome dela? Dilma Machado. Dilma Terezinha Machado Moraes. Ela é professora em Cachoeira do Sul, na Escola Técnica de Enfermagem. E eu não sei se ela está ainda na UBRA, em Cachoeira, mas ela foi coordenadora da biologia, né, todo o tempo, desde que surgiu. Foi ótimo, muito, muito obrigada. Então tá.